Tem o trecho dizendo que ele iria a pé até Curitiba, não é isso? Para se entregar, se descobrirem que ele é dono realmente do apartamento e do sítio lá em Atibaia. Tem esse trecho já preparado aí para o Serginho dizer as repercussões? Porque eu vou contar uma coisa para você. Tem muito pouca gente com pena do Lula lá em Brasília, mas tem gente com medo pra caramba, porque quem tem telhado de vidro, meu irmão, porque agora o negócio vai cantar para todo lado. É claro que um dos objetivos dessa operação, além de trazer à luz da lei o que se fez de errado no país até agora, é claro que um dos objetivos é colocar o Lula fora de qualquer eleição. Porque o Lula mesmo chacoalhado e com coisa, é uma figura emblemática e que complicaria qualquer eleição no quadro político que tem aí. Então, esse viés de perseguição que ele fala e tal, não está afastado, mas isso não quer dizer que ele não tenha infringido a lei. Agora, ele colocou que quem acusa é uma coisa básica do direito, né? O ônus da prova cabe a quem acusa. Mas quem acusa não ia embasar uma denúncia fraquinha pro tal de Sérgio Moro, juiz que é bravo pra caramba, acatar ou não. Essa denúncia deve estar muito bem fundamentada. Então, emoção num momento como esse, ela é inerente ao ser humano. Esse cara que está aqui atrás de mim saiu da presidência com 83% de aprovação, tá? Inclusive, muita gente está jogando pedra no Lula, aprovou o Lula, quase que o país inteiro. Pouca gente não aprovava, tá? Eu mesmo aprovei o Lula e acho que me dei mal, como todo o país. Vamos esperar para ver o que aconteceu, né? Porque a denúncia está bem fundamentada. E como disse o Sérgio, ele vai dizer daqui a pouco também, o Sérgio Moro não vai largar o osso, mas de jeito nenhum, principalmente se o osso vier com carne aparente. Ah, mas o apartamento não é tão caro, ah, mas o sítio não é tão caro, isso não quer dizer nada. Isso pode ser uma parte legal, que a outra parte, que é o grosso da questão, que o Ministério Público coloca, de que o Lula comandava o esquema da Petrobras, isso aí é mais difícil de achar, porque como é uma coisa de um âmbito muito maior, envolve bilhões, envolve uma série de coisas, isso aí deve estar muito bem escondido. Agora, se o que está escondido não aparece, eles tentam pegar o que aparece para ferrar o que não apareceu. Deu para entender? É mais ou menos isso. Vamos ouvir o Lula falando aí. Cadê o Lula? Lula, guerreiro do povo brasileiro. Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ter preso o Vicentinho. Com depois na Partida do Norte, para pagar. Presidente Lula falou muitas coisas além desse trecho do discurso, não foi só isso. Mas não dá para repetir aqui tudo que ele falou. Mas, enfim, se acharem alguma coisa, pode preparando o sapato aí, presidente, que é longe daqui a Curitiba, é pertinho, né? É longe pra caramba. Mas, Sérgio, qual foi a repercussão do discurso do Lula? Que eu não ouvi, não vi, mas já me falaram que ele foi mais comedido do que poderia ser. Ele teve uma preocupação, de, segundo ele mesmo, por orientação dos advogados, em não atacar diretamente quem está lhe atacando de uma maneira aberta. Como é que foi a repercussão do discurso do Lula em Brasília, que está em maus lençóis? Eu não queria estar na pele do Lula numa hora como essa, não, porque numa hora como essa vem todo mundo em cima de você, velho. E até os amigos, dão no pé. Essa é a grande realidade. Pois não, o Sérgio? Datena, muitos parlamentares aqui em Brasília que são mais ligados ao governo Temer, eles evitam, na verdade está todo mundo evitando jogar pedra no Lula, comentar abertamente, tem uma certa cautela em tudo isso aí. Mas eles não escondem o seguinte, que todo esse pessoal que fica em volta, né, em órbita do PT, que são os sindicalistas, os chamados movimentos sociais e tudo, que já estavam começando a infernizar aí a vida do governo Temer, eles devem dar uma freada, devem botar o pé no freio. Então, alguns parlamentares aqui no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, estão dizendo o seguinte, olha, pelo menos para o governo Temer, isso aí pode ter um efeito colateral benéfico. Por quê? Porque agora essa tropa de choque do lulopetismo tem que se aglutinar, tem que se juntar para defender o Lula.
E, nesse sentido, o discurso dele foi bem isso aí. Porque lembra o que a gente falou ontem, né, Datena? A partir de agora são duas coisas diferentes. A parte jurídica, isso é com os advogados. Ele não vai entrar nessa, ele não vai sair fazendo pronunciamento e dando entrevista em juridiquês, porque não é a dele. Isso é com os advogados que vão ter que tentar provar, tanto para o Ministério Público, como principalmente para o juiz Sérgio Moro, que Lula não tem culpa de nada. A ele, Lula, cabe o quê? O discurso para o público externo, para tentar recuperar um pouco da popularidade dele, que foi perdida ao longo de todos esses escândalos, e tentar também dar esse tom emocional que ele deu, e muito voltado também para o público interno dele, para o PT, para os sindicalistas, para os movimentos sociais, para mais ou menos no sentido assim, olha, vamos unir a tropa, pessoal, vamos unir a tropa para nos defender. Pois não, Datena? Nesse sentido, eu já vi entrevista rapidamente, entrevista do presidente do PT, do Jacques Wagner, que é uma figura importante do PT, dizendo exatamente o contrário do que ele está dizendo. Porque quem está lá no Planalto diz o seguinte, olha, agora com o Lula indiciado, o Moro vai acatar e tal, o PT fica fragilizado, o próprio Lula fica fragilizado e não vai ter mais movimento na rua. Mas as lideranças do PT procuram dizer o contrário, que isso aí vai mobilizar o petismo que iria para as ruas. Se o PT não tivesse tão fragilizado, eu até acreditaria nisso. Mas pode estourar do outro lado também, você não tem a dúvida. Isso aí é uma coisa que ninguém pode meter a mão na cumbuca, porque você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. E tem político de todo lado que fica com o pé atrás, porque se um ex-presidente pode ser indiciado, julgado e colocado na cadeia, aí pode sobrar para todo mundo, velho. E tem gente com telhado de vidro pra caramba nesse país aqui. Quer dizer, isso fica claro que não tem ninguém acima da lei. E aí tem a questão emocional do presidente, que tem razão em falar, eu não quero que mexam com a minha família, então tem razão. Mas à luz da lei, toda essa emoção some e o julgamento é frio, e por isso que a justiça é cega. O princípio de que a justiça é cega não é porque ela não enxerga, é porque ela tem que julgar todo mundo do mesmo jeito. Não é pelo CPF, mas pelo RG, não é pela posição, mas pelo cidadão. Então é mais ou menos isso, né, ô Serginho? Exatamente. Exatamente. E você tem razão numa coisa, Datena, esse tipo de coisa de movimentação nas ruas, movimentações populares, isso aí é que nem CPI, né? Todo mundo sabe, é aquele ditado antigo que tem na política, todo mundo sabe como é que começa uma CPI, mas ninguém pode adivinhar como vai terminar essa CPI. E você tem razão, embora a gente tenha conversado com alguns deputados e senadores que prevêem isso aí, que prevêem que nesse primeiro momento o lulopetismo, os sindicalistas, os movimentos sociais vão ter que mais defender o Lula do que atacar o governo Temer, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente lembra, em 2013, começou uma passeata por causa de aumento de passagem de 20 centavos e deu o que deu. O Brasil pegou fogo de norte a sul, de leste a oeste, né? Agora, nesse momento, o que parece, num primeiro momento, é que o PT o Lula tentou fazer isso, juntar a tropa para dar a ordem unida, olha, vamos me defender, vamos nos defender. Por quê? Primeiro o seguinte, tem aqui agora, o mês que vem, tem uma eleição municipal em mais de 5 mil cidades brasileiras. Quer dizer, as pesquisas são duas de opinião eleições que estão em já jogo indicam... aí, né? São duas eleições, as municipais essa e as de agora e a de 2018. Né? Claro. São duas eleições. Tem a do presidente da República lá na frente e as eleições municipais agora. Não é só isso. É claro que eu repito, o negócio, lei é lei. Lei é lei. Agora, que tem como objetivo desgastar mais ainda o PT, que está desmoralizado, que está desgastado pra caramba, desgastar o presidente Lula para impedir que ele seja candidato e responsabilizá-lo de uma forma criminal para que ele se torne inelegível, isso aí não tem dúvida nenhuma. Mas a parte disso tem a lei. Se ele errou pela lei, ele vai pagar, como todo mundo deve pagar. E é o que ele falou. Provem que eu sou culpado. Se provarem, ele vai fazer o quê? Se provarem, lei é lei e cabe para todo mundo. A botina serve para qualquer pé. Pé doente, pé bom, pé rico, pé pobre. A botina serve para qualquer um. E a chance de que a denúncia seja acatada pelo Sérgio Moro, ela não é pequenininha não, né, ô Serginho?
Não, a chance de acatar a denúncia não é pequena, mas também é o seguinte, mesmo aí não significa a culpa do acusado, significa que o juiz entendeu que existem indícios suficientes para fazer o julgamento dele. Aí o Ministério Público vai ter que terminar a coleta de provas, vai ter que provar para o juiz Sérgio Moro o que eles chamam juridicamente de a instrução do processo, né? Então, eles vão ter que fazer essa instrução, colher mais provas, mais depoimentos e tudo para tentar provar para o juiz que Lula é culpado para ele, então, para o juiz, então, determinar a condenação. O fato também, isso é importante a gente deixar claro, né, Datena? Primeiro, foi só a denúncia, o juiz pode acatar a denúncia ou rejeitar, se rejeitar, acabou, tudo é arquivado, mas se ele acatar a denúncia, ainda não significa que o acusado é culpado, ele ainda terá que ser julgado. E agora é o que a gente diz, né? Claro que essa denúncia não foi feita rabiscando qualquer papel. É o seguinte, dá ao Lula um lugar comum. Conhecem o juiz com o qual estão lidando. Mas dá ao Lula, essa denúncia, se acatada, e ela deve ser acatada, dá ao Lula um lugar comum de qualquer cidadão. Ele deixa de ser o presidente que tem 83% de aprovação da história e dá a ele o lugar comum. O Sérgio vai voltar com mais informações durante o Jornal da Band ou se houver alguma novidade durante o Brasil Gente. Obrigado, Serginho. Abraço grande.